Planeta dos Macacos, o Reinado, tá em cartaz e é por isso que hoje a gente vai analisar uma das cenas mais icônicas do primeiro filme dessa nova trilogia dos Planetas dos Macacos, A Origem. É isso aí mesmo, a gente vai dissecar a cena da travessia da ponte, que é uma das cenas mais simbólicas de todo este filme, curiosidades do enredo, da história por trás dessa cena, que tem muito detalhe que você provavelmente não percebeu. Eu sou o Nicolas. E eu sou o Natan. E esse é o canal Irmãos em Cena. Então bora com a gente para esse dossiê. Como a gente já sabe, nesse filme o César, com a sua equipe recém-formada, consegue escapar do abrigo para primatas de São Bruno. E essa passagem que ele teve nesse abrigo foi muito importante para a mudança de personalidade dele. Porque ele era um macaco mais bonzinho, mais inocente, e ele passa a ser o César, que todo mundo vai passar a respeitar. E essa fuga ela tá conectada com um dos motivos dessa mudança de personalidade, porque ele acaba se vingando do Dodge Landon. Para quem não conhece, é o Draco Malfoy, né? Esse é o nome mais conhecido dele. E esse nome, Dodge London, é uma referência aos dois colegas de tripulação do Taylor, que é o protagonista da trilogia primária, a trilogia original do Planeta dos Macacos, a antiga. E nessa vingança, o César consegue falar pela primeira vez. E isso causa muito impacto, mas muito impacto em todos que estão ali, em nós que estamos assistindo e nos próprios macacos. Porque dá pra ver no olhar dos macacos que ele fala... Ele falou. O cara é pica. Eles pensaram, o que ele falou? É, pode ser. O que esse louco tá gritando ali, cara? Assim, o mano parou e pulou. Só pra me retratar, né? Eles sabiam sim que não era não, né? Porque ele era inteligente ali, né? Então, eles só não sabiam falar, mas ele entendeu. Desculpa aí. Vamos começar a filtrar aí, né? Não! E esse não também coloca o César como um dos principais líderes, ainda mais como o principal líder, porque os outros primatas conseguiram também a inteligência, mas ele é o único que fala, então ele se coloca ainda mais como líder desta gangue dos chimpanzés. Você é o bichão mesmo. E essa voz do César foi produzida pelo Chuck Michael, que era o designer de som deste filme. E para fazer esse som, ele misturou a voz do Andy Serkis, que é o cara que fez ali o César, com a voz dos primatas. Então ele fez uma mistura para também agregar da parte, digamos, da interpretação do Andy Serkis. E o som dos outros macacos também foram feitos da mesma maneira. Então pensa o trabalho que esse Chuck Michael teve nesse filme, né? Eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. Ele teve trabalho. Mas quem não vai ter trabalho é quem dá o like no vídeo, porque é só encostar no botão do like e já deu o like. Não precisa fazer nada, não precisa pagar nada de graça e vai ajudar a gente pra macaco. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Depois dessa fuga do abrigo, o César sabia exatamente onde ele queria levar a sua gangue. Ele leva primeiro a sua gangue para o laboratório da Genesais, onde ele vai lá para libertar mais macacos, e ele faz o mesmo no zoológico da cidade. Mas o seu destino final era outro, e para isso ele vai ter que atravessar a cidade inteira para chegar lá. E somente com o ângulo do diretor Rupert Wyatt... Como é que é? Não sei como falar o sobrenome dele. Ah, vai te tomar no cu, rapaz? Somente com esse ângulo dele a gente consegue avistar a ponte de Golden Bridge, Que é onde vai ser o clímax dessa cena, né? E a escolha dessa ponte, ela é muito simbólica, porque ela simboliza toda essa travessia, digamos, do caminho da prisão para a liberdade dos macacos. E ainda mais é uma ponte muito conhecida, muito famosa, então, cara, escolha perfeita. E logo no começo desse ataque, a gente já é colocado no ponto de vista de quem estava na ponte, para que a gente também sinta essa violência, esse medo dos macacos chegando do nada ali, sabe? E isso porque os macacos começam a pular por cima dos carros, quebrando o vidro, quebrando o carro, aterrorizando todo mundo que estava ali. Todo mundo sai correndo desesperado. Porém, nessa hora, os policiais cercam essa ponte e fica claro que eles vão usar força letal contra os macacos. Já o César, ele não permite que os macacos matem os policiais. Eles só permitem que eles deixem os caras borradinhos na calça. Do quê? Tá bom. Mas mesmo eles não matando, a única forma deles passarem por essa ponte é usando a violência para pelo menos derrubar os policiais, né? E além disso, o César demonstra sua incrível inteligência com uma tática de travessia e de guerra de batalha muito boa.
Ele divide os grupos de macaco e um vai por cima da ponte e outro vai por baixo da ponte, se escondendo na neblina, ou seja, é impossível ver aqueles macacos atravessando por baixo. E esse plano seria perfeito se não fosse o helicóptero. E nesse helicóptero estava o Steve Jacobs, que era o chefe do Will, e ele manda atirar nos macacos. É o merda do filme, né? Não tem como você olhar esse filme e não odiar esse cara. Desde o começo, tá? Desde o começo. É mau caráter mesmo. E nessa parte, um dos macacos morre. E essa morte ela é muito bem dramatizada. Porém, depois dessa morte, o helicóptero, o pessoal que tá lá, não consegue mais ver os macacos. Justamente porque eles desceram mais para baixo, onde tinha muito mais neblina. E aí, logo na sequência, a gente vê que ele pede para os gorilas derrubarem um ônibus. E eles pegam esse ônibus e empurram até os policiais como uma forma de barreira contra os tiros. E é muito foda essa cena, tá? É muito pica tu ver o ônibus saindo da neblina, sabe? Arrastado, tipo assim, caralho, que louco. Os policiais então começam a atirar que nem louco naquele ônibus, só que depois de um tempo eles veem que é inútil eles atirar ali porque não tá causando efeito nenhum. E assim que eles param de atirar no ônibus, o silêncio predomina na cena, criando um clima muito tenso. E então, além de mostrar que ele é muito inteligente, o César mostra que ele também é corajoso como líder, porque ele aparece escondido num cavalo que vai em direção aos policiais, puxando o ataque dos macacos. Era só que me faltava. E o plano do César deixa os macacos em vantagem, mesmo eles não portando arma de fogo, porque eles iniciam o ataque de uma vez só e por todos os lados, surpreendendo todos os policiais. Os macacos utilizam muito bem esse efeito surpresa, não deixando escolha para os policiais a não ser sair correndo, peidando e cagando para tudo que é lado. Isso mostra como o roteiro foi inteligente na maneira de anular a vantagem que os policiais tinham de usar armas. Depois desse confronto, então, os macacos começam a celebrar, comemorar, estourar champanhe e soltar foguete, porque eles ganharam essa batalha contra os homens armados. Movimento sensual. Mas o Will chega para avisar o César que não tinha acabado não. O quê? Complicou. E aí aparece aquele helicóptero apelão, né? E começa a atirar em todos os macacos ali da ponte. O Steve, que estava no helicóptero, ele indica o César, porque ele sabe que o César é o líder de toda essa gangue. E aí eles começam a atirar no César. E o César se obriga a esconder num carro de polícia. E dentro desse carro, ele encontra uma corrente. Ele pega essa corrente e atira no Steve e no cara que estava na metralhadora, e eles não conseguem mais atirar. Porém, o cara que estava na carona do helicóptero começa a atirar no César e ele fica totalmente indefeso. E nessa hora que o César estava totalmente desprotegido, o amigo dele, o gorilão, joga ele pro lado para proteger ele dos tiros. E esse ato é justamente uma forma de agradecimento ao César por ele ter libertado ele lá no refúgio, porque ele estava naquela cela trancadinho lá, sem poder fazer nada, e o César fez isso por ele. O gorila então se atira para cima do helicóptero, derrubando ele em cima da ponte. E nesse ato de extrema coragem desse macaco, ele acaba sendo baleado e não resiste, se sacrificando por todos os outros macacos. E quem não chorou com a morte desse macaco não tem coração, tá? Não tem coração igual quem não deixa like aqui no vídeo. E se você notar muito bem, essas são as duas mortes que mais são focadas durante essa cena. E são só duas. E na verdade teriam mais, só que numa pré-visualização o público achou muito, digamos... Apelativo? Sentiram muito as mortes dos macacos, sabe? Então eles diminuíram para duas só. É que nem matar cachorro, né? É. Assim, cachorro, tu mata cachorro no filme, tu sente. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. O César então fecha o olho do seu grande amigo e esse gesto aproxima ainda mais o César da gente, porque é costume dos humanos fazer isso, ó. Tipo, fechar o olho da pessoa para que ela, né, descanse em paz. E o César faz esse gesto aproximando ainda mais ele da gente. Nessa hora, o César de repente escuta um pedido de socorro. E esse pedido de socorro era do Steve, que estava dentro do helicóptero que estava prestes a cair. O Steve vê que é o César que está ali. E ele, mesmo sabendo de tudo que ele fez para os macacos, para o César, ele ainda tem a cara de pau de pedir para o César ajudar ele.
Mas o César, ele sabe muito bem quem ali dos macacos pode ajudar o Steve, quem merece ajudar o Steve. Ele vira de costas pro Steve e aí ele faz um sinalzinho de cabeça. E nesse momento aparece quem? O Koba, que foi um dos macacos mais maltratados pela Genesai's. Por isso não tinha chimpanzé melhor para empurrar aquele helicóptero lá para baixo da ponte. Porém, tem um detalhezinho nesse roteiro aí que não fecha muito bem, ou pelo menos a cena não fecha muito bem ali com esse contexto do final. Porque o Steve deveria ter morrido lá na Genesai's, lá na empresa. E quando ele chega, tem mais um mundaréu de macaco. E eles não conseguiram pegar o cara. Não, peraí, gente. E essa cena finaliza muito bem quando a gente descobre aonde que o César está levando a sua gangue, a sua família de macacos. Porque é o Parque das Sequoias, onde o Will levava o César no início do filme para passear, para conhecer a natureza, porque ele sempre ficava dentro de casa, e o Will levou ele pela primeira vez para conhecer o mundo, conhecer coisas novas. E ele se sentia bem ali, né? Dava pra ver que ele era muito feliz nesse lugar e ele queria levar todos aqueles macacos para aquele lugar que significava felicidade para ele. Liberdade. Liberdade. Vamos mostrar como é que é subir na sequoia? Ixi, que onda é essa, meu irmão? Não. E é nesse lugar que o Will se despede do César de uma forma muito emocionante, porque o Will pede pro César voltar, que ele vai cuidar dele, vai proteger ele e fala que vai levar ele para casa. E aí o César vai no ouvidinho dele e fala: César is home. Porém, tem uma curiosidade que a gente tá aqui hoje, tá? Para estragar a sua experiência de alguma forma. Porque a parte mais legal desse filme é quando o César fala, né? A gente descobre que ele é capaz de falar. E isso na vida real não pode acontecer. O quê? Não acredito. Isso porque os macacos são fisicamente impossibilitados de falar. Porque a caixa vocal deles fica mais para baixo. E isso impossibilita eles de formarem frases, vocais, consoantes. E aí eles só sabem fazer... E essa despedida ela é tão emocionante porque a gente sabe que é a última vez que o César vai ver o seu grande amigo, o seu grande parceiro, o seu criador. Porque depois o Will não aparece na sequência dos outros filmes. E isso dá a entender que ele morreu pelo próprio vírus que ele criou, o ALZ-112. E você sabia que quem era pra estar ali no lugar do Will era o Homem-Aranha? O quê? O Tobey Maguire era para ser o ator principal desse filme, porém, com alguns erros ali no contrato, não conseguiram chegar a um acordo, ele acabou saindo de última hora e pegaram o James Franco, que era justamente do mesmo filme, mesmo protagonista ali do filme do Homem-Aranha. Eles queriam alguém do Homem-Aranha nesse filme. O sonho deles era ter alguém do Homem-Aranha e o nosso sonho é chegar a 3.000 inscritos. Então, se você quer nos ajudar a chegar nessa marca, se inscreve aqui no canal, clica também no like para espalhar o vídeo para mais pessoas, tá? Para dizer pro YouTube que você gostou. E comenta aqui também quais são as próximas cenas que você quer que a gente disseque, que a gente faça o dossiê para você se encantar com os detalhes. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!